Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, 8 de julho. Sexta-feira é o dia do nosso café. Eu sou o Edson Borowski, sou economista, bacharel em Direito, especialista em Gestão Pública e Direito Eleitoral e também mestrando em Ciência Política na nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou o autor desses livros aqui, As Fake News, o Discurso de Ódio nas Eleições de 2018 e o Sistema Político Eleitoral do Uruguai, a partir da viagem de observação eleitoral que a gente acompanhou as eleições presidenciais e legislativas em 2019. Bom, tema de hoje, fraude à cota de gênero nas eleições gerais. E o caso desta semana é de novo, né, a coligação PSL, Patriota, e na Assembleia Legislativa do Paraná. Nós já tratamos do caso, essa coligação elegeu 8 vagas, nós já tivemos 4 deputados cassados pelo TSE naquela decisão do deputado federal, deputado estadual Francisquini, que a gente já tratou aqui, então se alguém quiser mais informações é só procurar aí no nosso canal e você vai entender um pouco da história. Mas a segunda ação que resulta, então, na cassação de toda a chapa desta coligação foi julgada esta semana pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná em função da fraude na cota de gênero. Vamos dar uma resgatada nesse processo, né? Primeiro, há uma luta muito árdua, muito difícil das mulheres para enfrentar o nosso machismo estrutural. Isso, nosso machismo estrutural na política, né? São várias e várias ações que procuram incentivar a participação política das mulheres são boicotadas por homens, né? Por homens. E no caso do Paraná, nós vamos verificar aqui que isso ficou muito evidente. Mas as mulheres desde a eleição, desde a lei das eleições, enfrentaram várias batalhas jurídicas e parlamentares para enfrentar essa questão, para diminuir um pouco o impacto, né? Então, lá na primeira versão da lei das eleições, os partidos deveriam preencher a cota de 30% de gênero. E gênero aqui, gente, pode ser, infelizmente, no Brasil e outros países é aceito. Não pode ser apresentar uma chapa 100% de mulheres, tá? Nós precisamos respeitar 30% por gênero. Então, no caso, há necessidade, mesmo que as mulheres tenham a possibilidade de indicar uma chapa para o parlamento com 100% das vagas ocupadas por mulheres, isso não vai ser aceito pela corte, porque a legislação determina, então, a cota de gênero, né? Então, a primeira versão da lei determinava que eles deveriam participar. Então, o que acontecia? Colocavam lá, tinha 10 vagas, colocavam 7 homens, deixavam as 3 vagas abertas. Então, isso era uma evidente tentativa de fraudar a eleição. Então, a inscrição das mulheres, né? E depois, em 2019, então, esse termo foi alterado para que eles eles são obrigados, então, independente do número de cadeiras, de candidaturas que forem apresentadas na chapa, 30% tem que ser de mulheres ou 30% de homens. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos passear um pouquinho na nossa e tentar resgatar aqui, né? Vamos lá. Olha aqui, como é que começou essa história, né? Lá em 2018 2019 tem um julgamento que é paradigmático, nós chamamos assim, né? É uma mudança significativa, que é o caso de Valença, no Piauí. Então, vereadoras foram utilizadas como laranjas para que cumprisse a cota de gênero. E o TSE, em 17 de nove de 2019, em um julgamento histórico, declarou a cassação de 6 vereadores, todos os eleitos, homens e mulheres, porque se valeram da fraude para serem eleitos. E também havia uma segunda discussão, era que se essa cassação envolveria só as mulheres que efetivamente cometeram ou foram induzidas a essa fraude, ou toda a chapa.
Então, é um julgamento histórico para as mulheres, históricos para a justiça eleitoral, no sentido de que os homens beneficiados com a fraude também devem ser punidos com a perda do mandato. Então, foi cassada toda a chapa, e por isso nós vamos entender agora o caso do Paraná. Então, não basta só punir as mulheres, porque, na verdade, na grande maioria das situações, as mulheres são as vítimas, né? Mulheres que são colocadas como candidatas apenas para cumprir a fraude, apenas para cumprir a exigência da distribuição de recursos. Nós vamos falar sobre isso também hoje. Então, esse caso aqui de Valença, do Piauí, foi muito interessante. E olha, ele foi julgado em 17 de nove de 2019, praticamente 3 anos depois das eleições de 2016. E ele passa a ter um impacto muito grande nas eleições de 2020. Nós temos vários estudos que demonstram que de 16, das eleições municipais de 16, o número de mulheres com voto zero, exatamente, mulheres que não tiveram nenhum voto, nem elas mesmas votaram na sua candidatura, diminuiu para 90%. Então, em 2020, nós tivemos uma redução absurda no número de mulheres que tiveram, acho que em torno de, foi 90% em torno da redução, e esse resultado significa que a ação da Justiça Eleitoral é que dá causa a uma nova realidade, uma nova mentalidade. Então, mesmo com a demora, 3 anos depois da eleição, a ação gera um resultado anterior, com a cassação de toda a chapa, inclusive dos homens, mas gera também uma nova mentalidade para a eleição de 2020, na qual, claro, nós sabemos que tem mulheres que renunciam, tem homens que renunciam, então é óbvio que lá no resultado vai ter 0 voto. Mas foi uma redução mais acima de 90% em relação a 2016, e isso gera um resultado significativo. Vamos entender o caso do Paraná. Olha só, o caso do Paraná, primeiro, essa coligação entre PSL, PSC e Patriota, ela já teve, então, né, a redução de... Ela foi a maior coligação, a maior bancada na eleição de 2018, foram 8 deputados homens, dos quais 4 já haviam sido cassados em função da anulação dos votos do deputado eleito Francisquini. Vocês podem olhar ali no nosso canal. Então, havia sobrado 4 deputados, homens, né? Então, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, essa semana, decidiu cassar a chapa completa, por vários motivos. O processo está em segredo de justiça, nós não tivemos acesso, mas, assim, olha aqui, ó. E o próprio dirigente do PSL à época reconhece, ó, o PSL que liderava a coligação, quando ficava sabendo da impugnação de candidaturas mulheres, fazia substituição por homens, comprovando, segundo ele, a denúncia feita pelo Ministério Público, que houve fraude. O próprio membro lá da coligação reconhece isso, né? O ex-secretário-geral do Patriotas disse ainda que teve ao menos 5 assinaturas falsificadas em atas, onde eram decididas a substituição dos nomes, né? Então, cabe recurso ao TSE ainda, mas é uma decisão extremamente importante, né? E aqui tem uma outra notícia que eu até destaquei um pouco, né? Então, aqui 4, conta toda a historinha, né? Regularidade na classe de mulheres e tal. E olha só o que o presidente da Assembleia Legislativa lá do Paraná reclama, né? Eles deveriam analisar no início da legislatura. No final do mandato é extremamente grave, afronta a decisão das urnas. Olha, essa é a velha crítica aquela que tangencia, né? Ah, o TSE foi... O TRE foi lento na decisão, mas o problema não é... Claro que a demora na decisão ela gera um benefício àqueles fraudulentos, né? Mas o problema é a fraude. O problema são as mulheres que deixaram, que foram, né, usadas por essas coligações e não a demora na decisão. Vejam que lá de 2016 a decisão foi em 2019. Claro, aqui em 2018, nós estamos em 2022 também, quase 4 anos, né? Demorou um pouquinho mais, só que são processos extremamente complexos, né? Há necessidade de verificar, inclusive, a autenticidade das assinaturas, a comprovação de que efetivamente as pessoas não tiveram votos,
testemunhas, atas. Então, há um processo muito complexo para a comprovação. Tá? Então, e indícios que levam a considerar um conjunto probatório bastante significativo. E olha só, aqui tem uma outra, né, informação que é muito importante, né? 74 candidaturas foram apresentadas por a coligação. 21 de mulheres, até, olha, cumpriram uma cota assim com fôlego, né? 39,6. Só que a coligação, ela recebeu, somando todos os votos, 808 mil votos. No entanto, a mulher mais votada recebeu 3.392. Olha só, gente. Não é nem 0,5%, não chega nem a 0,5% de toda a votação da coligação, formada majoritariamente por homens e que recebem efetivamente toda a atenção da coligação. Né? Eu até fui buscar aqui no TSE, né, claro, aqui não tem mais aqueles candidatos, lá foram cassados, mas vejam só, tá aqui, ó, a primeira colocada é a 19ª, no caso, né, de todas as coligações, de toda a coligação, 3.392 num estado que tem 8 milhões de eleitores. Outra candidata, 2.800, e olha aqui, então lá atrás, gente, 200 votos, a menos votada da coligação teve 25, 119, né? Então se percebe que a prioridade era aqui, né? Eram os homens. E as mulheres, de novo, fica sempre em último. Isso é muito comum em estruturas que privilegiam o machismo, privilegiam os homens e reprimem a participação política das mulheres. E por último, essa questão, inclusive, tem mudanças significativas e nós encontramos fraudes em vários processos, não só na apresentação da chapa, mas também na distribuição dos recursos. A gente sabe, né, que nós não temos uma legislação, mas há uma determinação através de julgamento do TSE e do STF de redistribuição de 30% dos recursos do fundo eleitoral para mulheres, para campanhas de mulheres. Agora também tem de negros e negras, né? E em muitos casos esses recursos eram distribuídos na última semana. Temos um caso lá de Minas Gerais, temos o caso lá de Pernambuco, de candidatas que receberam na quarta, quinta-feira da semana da eleição um valor significativo para cumprir a cota e, obviamente, gastam sem critério ou até utilizam gráficas fraudulentas para emitir, isso já tem até comprovação. E essa mudança para as eleições de 2022 define, então, através da resolução do TSE, o artigo 19, parágrafo 10, que os recursos correspondentes aos percentuais de mulheres, negros e negras devem ser distribuídos pelos partidos até a data final da entrega da prestação de contas parcial, que é 13 de setembro para as eleições de 2022. Portanto, não tem mais aquela situação onde o candidato e a candidata vão receber recursos na semana da eleição e vão provavelmente fraudar a distribuição desses recursos. Então, hoje, só para a gente conversar um pouco nessa situação, então, nós tínhamos julgamentos bastante significativos e que são históricos, envolvendo câmaras de vereadores e vereadoras, né, gente? A gente sabe que para chegar mais para cima sempre é mais difícil, né? É um caminho mais longo. E agora nós temos a primeira decisão de uma chapa de candidaturas numa Assembleia Legislativa, ou seja, nós já estamos chegando, né, nos poderes legislativos estaduais, ou seja, a gente tem uma cultura no Brasil de ser bastante rigoroso com aqueles pequenos, né, e passar um pouco a mão, passar pano para os grandes, né, aqueles que têm mais recursos, aqueles que têm mais estrutura para fazer uma boa defesa. Normalmente os vereadores e vereadoras são abandonados pelos partidos, deputados estaduais e deputados estaduais já é um pouquinho mais diferente, já tem uma estrutura maior de defesa. E quem sabe, né, a gente, através das decisões judiciais, mude essa cultura machista e permita que mais e mais mulheres possam participar da política. O Brasil tem um índice de participação das mulheres no Parlamento Federal ridículo. De 32 países da América Latina, nós somos o penúltimo, temos 16%, não chega a 16%
de mulheres na Câmara dos Deputados e Deputadas. Então, nós precisamos mudar isso, porque é o segundo pior percentual de toda a América Latina. Então, decisões judiciais nesse sentido são muito importantes. Ok? Gostou? Compartilha, pode compartilhar à vontade no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, manda para os amigos, para as amigas, né? E se gostou, curte lá o nosso canal, que toda sexta-feira nós vamos aqui tomar um cafezinho com vocês. Um abraço e até a próxima semana.